Saudações! Depois de um período de férias, mais do que necessário, professor Kraus de volta. É isso mesmo. E para dar esse restart, caramba, restart. Você curtia restart? Você usava calças coloridas que eu tô ligado, meu. Para dar aquele restart, nada melhor do que trazer aquele roteiro literário para o ano de 2022. É 2022, né? 2022, pronto, 2022. 12 livros para 2022. Let's go! You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me. Então, é sempre bom a gente se alimentar de boas leituras. Isso é massa demais. E se você topar o desafio, mano, comigo, eu acredito que você, além de ter uma bagagem intelectual massa, você vai se divertir. O primeiro livro, sem mandar maiores spoilers, o primeiro livro é o Ensaio sobre a Lucidez, de um autor que quem me acompanha sabe que eu sou fã incondicional, José Saramago. O mesmo autor do Ensaio sobre a Cegueira. Diga-se de passagem, sem mandar maiores spoilers. O enredo desse livro traz um cenário político bastante conturbado diante de um processo eleitoral onde misteriosamente todos os votos aparecem em branco. É uma nova epidemia branca, só que associada ao âmbito político. E todo mundo... Então, tem uma trama muito legal falando sobre cidadania, sobre essa questão do sistema, como as pessoas se posicionam, a questão da opressão, da repressão, da alienação. Todos esses ingredientes aparecem na obra que eu recomendo. Então, primeiro, Ensaio sobre a Lucidez. Partiu número 2, a obra em questão, intitulada As Dores do Mundo, de ninguém mais, ninguém menos que Arthur Schopenhauer. Aquele que é considerado por muitos o pai do pessimismo. Nessa obra, nós temos uma grande quantidade de temas pesados, como a finitude da vida, religião, moralidade, a própria existência, a fé. Tudo isso é colocado em xeque. E essa obra, ela desperta em nós um senso de autoconhecimento, de senso crítico. E é muito massa a gente perceber o quanto Schopenhauer ele tenta a todo momento destruir as premissas da metafísica, digamos, tradicional. A ideia que nós celebramos de que o mal, ele é literalmente, efetivamente negativo. Schopenhauer ele tenta desconstruir essa ideia de que o mal, o sofrimento e a dor necessariamente são coisas que devem ser, de certa forma, repudiadas e rejeitadas. Então, é uma obra que faz a gente mergulhar, sabe, filosoficamente numa brisa pesadíssima. A minha terceira indicação de leitura para 2022 é um livro de Sêneca sobre a brevidade da vida. Certamente você já ouviu falar sobre esse importante pensador da antiguidade inserido no contexto da filosofia helenística. Sêneca é um dos grandes nomes do estoicismo, uma corrente filosófica que vai trazer para o ser humano toda a valorização dessa autonomia e dessa independência interior. Os estoicos, eles vão tentar trazer esse senso de paz e tranquilidade na medida em que o indivíduo se conscientiza de que existem coisas que não estão sob o seu controle. E aí, essa obra, ela é simplesmente inspiradora e magnífica. Eu tô me segurando para não dar spoiler, porque eu não sou desses. O quarto livro é intitulado A Extinção das Abelhas, da escritora ganhadora do Prêmio Jabuti, Natália Borges. Esse livro você precisa ler. Eu confesso que eu já esperava muito da leitura, porque traz um tema que eu particularmente tenho muito interesse, que é a solidão. Eu gosto de refletir sobre a questão da solidão e da solitude, só que a Natália, ela dá um show nessa trama, porque ela traz uma protagonista que não só precisa lidar com a solidão, mas ela está diante de um mundo em colapso.
Então, daí qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Quantas pessoas não se sentem sozinhas, por exemplo, mesmo estando acompanhadas, e se dão conta de que as coisas ao redor, elas não estão necessariamente indo muito bem. Então é um livro que quebra muito a nossa perspectiva mais tradicional de um romance, das coisas necessariamente irem fluindo, sabe? Tudo bem e maravilhosamente bem. Não é bem por aí. É um livro que traz uma certa crueza, bastante realismo e, para variar, né, não poderia deixar de estar presente numa lista que eu proponho, essa pancada existencial. Número 5 é isso? Número 5, Trapaça no Harlem, de Colson Whitehead. Eu espero estar pronunciando tudo bem. Espero. Então, esse livro eu devo ter visto tanta gente recomendando. Eu devo ter visto, acho, o ex-presidente norte-americano Barack Obama recomendando esse livro. Eu vi outras pessoas influentes recomendando o livro e eu fui lá, fui comprar e fui ler. E o livro, ele traz de uma forma bastante, vamos dizer assim, intimista. Ele aproxima o leitor de uma realidade, de uma periferia norte-americana. E aí vem à tona temas como segregação, como racismo, violência, corrupção, criminalidade. Mano, são temas extremamente importantes pra gente refletir a constituição de uma periferia, o quanto existem pessoas marginalizadas, o quanto existe também o lance de certas pessoas acabarem sendo invisibilizadas, mano. Então, assim, é um livro que agrega bastante do ponto de vista humano e social. Por isso que ele está aqui na nossa lista. Ah, agora eu entendi! Partiu número... Eu sempre me perco. Número 6. O número 6 se chama Sociedade Paliativa, de um autor que eu sou muito suspeito em falar sobre ele, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Você já me ouviu falar aqui no canal sobre algumas obras do Byung, em especial Sociedade do Cansaço. Em A Sociedade Paliativa, a gente percebe o Byung-Chul Han falando sobre como nós nos comportamos diante das nossas dores, diante das nossas falhas, das nossas imperfeições. Na verdade, o Byung, ele meio que expressa a nossa devoção por idealizações, uma espécie de platonismo que nós carregamos e que acaba sendo muito evidente nas redes sociais. Nas redes sociais, nós usamos filtros para esconder as nossas imperfeições. Nós editamos as nossas vidas e nós quantificamos o nosso sucesso, o nosso êxito, a nossa beleza. É mesmo, é? Ele diz, inclusive, que há uma espécie de fator analgésico nos likes e nos números que nós acabamos conquistando nesses espaços virtuais. Então, é um livro que trata muito dessa instagramização da vida, sabe? Essa coisa da padronização e da gente meio que criar uma vida artificial, né? E aí muita gente até aqui no Brasil, né, acabou brincando e muitas vezes falando sério também, tipo, e fora do Instagram, e fora dos stories, né? Você tá bem? Então é sobre isso que o Byung acaba provocando a gente a refletir nessa obra. Leia e você não vai se arrepender. Partiu. Para você que não sabe, eu tenho uma produção aqui e eles estão me ajudando, que eu me perco. Talvez você veja eles por aí. Teve gente dizendo, cara, cadê amendoim? Nunca mais apareceu. Fazia quase um ano que esse bicho não aparecia. O 7º é Por uma Revolução Africana, de ninguém mais, ninguém menos que Frantz Fanon, um grande intelectual que se debruçou sobre a causa africana, estabelecendo, né, todo um perfil histórico, psicológico e até psiquiátrico das populações, ou da população, ou dos povos de origem africana. É muito interessante a profundidade e a forma com que o Fanon, ele denuncia todos os horrores provocados pelo colonialismo, pela exploração, pela escravidão. Então é um autor fundamental. Todo mundo deveria ler algo sobre Fanon. Inclusive, esse ano vai ter mais conteúdo aqui, onde a gente vai trazer com mais profundidade as ideias do Fanon, para que você seja cada vez mais provocado a trocar uma ideia com esse cara. Então vamos para o próximo. O 8º livro, talvez você deva ter visto aí nas redes sociais toda a divulgação feita pelo Will Smith.
O livro intitulado Will é um livro onde o próprio conta um pouco da sua trajetória de sucesso. Não apenas no seriado, né, onde ele sai ali da Filadélfia e vai lá trabalhar como protagonista do Um Maluco no Pedaço. E, tipo, a série ganhou uma proporção absurda que não era esperada. E o Will acabou, né, sendo um cara de extremo destaque a partir de então. Inclusive, o Will, ele também fez muito sucesso no rap, ele foi pro cinema e é um dos grandes astros que nós temos em Hollywood. E diga-se de passagem, é um livro inspirador, porque o Will, ele faz revelações, ele faz desabafos, ele inclusive deu várias entrevistas falando sobre isso, que ele queria parecer como uma pessoa real que teve que encarar os desafios que muita gente mesmo acaba enfrentando, e ele não se mostra necessariamente alguém que romantiza a parada. Na verdade, ele mostra o quanto ele é uma exceção diante de tantos jovens que passam por dificuldades e não conseguem alcançar os objetivos que eles tanto sonharam. Então, vale a pena conferir a obra do Will. O Maluco no Pedaço. 9, né? 9. Agora eu tô ligado, agora eu peguei embalo. O nosso nono livro é O Mal-Estar na Civilização, escrito pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Sem mandar maiores spoilers, Freud, ele apresenta para nós a ideia de que civilização é repressão. A ideia de civilização é a ideia de neutralizar tudo aquilo que a gente quer fazer de forma até, digamos, instintiva. Nós temos pulsões, nós temos desejos, nós temos vontades, e a civilização ela vem para interditar isso. O resultado é que nós sofremos de uma série de males, nós sofremos de uma série de problemas porque não temos condições de alcançar a satisfação que a gente gostaria de alcançar. Então é um livro muito, mas muito importante, que faz a gente enxergar as nossas relações de uma forma pra lá de diferente. Esse é o 11º, né? Esse é o 10º. Eu jurava que era o 11º. Esse é o 10º. Não era o passado, não era o 10º, não. Esse é o 10º. O de Freud foi o 9º. Pode crer. 10º, A Arte da Vida, não poderia faltar na nossa lista, pelo menos uma obra de Zygmunt Bauman. A Arte da Vida é um livro que coloca em xeque, vamos dizer assim, o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida, a nossa trajetória. Já parou para pensar que todos nós estamos buscando a felicidade? Aí você vai dizer, mas é óbvio que eu quero ser feliz. Sim, mas que felicidade é essa? A partir de quais parâmetros você chegou a essa sua definição de felicidade? É isso que Bauman questiona. Até que ponto esse nosso projeto de felicidade é nosso e até que ponto ele vai proporcionar felicidade? Esse livro, como não poderia deixar de ser, né, Bauman, é de uma lucidez e de uma profundidade e que dá um choque assim de realidade na gente, que é aquele choque necessário. É isso. 11º, um dos clássicos do pensamento político moderno. Eu sou fã desse cara, não vou negar. Não necessariamente por aquilo que ele defendia, mas por parte significativa de sua análise. A obra em questão é O Leviatã, uma obra escrita por Thomas Hobbes. Nesse livro, entre outras coisas, a gente vai encontrar um pensador descrevendo o ser humano como a grande ameaça para a própria espécie humana. Aquela frase, o homem é o lobo do homem, é de Thomas Hobbes. E Hobbes, ele vai apresentar que em condições normais nós estamos vivendo numa guerra generalizada de todos contra todos. O pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega! Condições normais, historicamente em Hobbes, é antes da gente criar a sociedade, é antes da gente criar qualquer tipo de instância política como Estado. E aí ele vai apresentando a sua tese para resolver esse problema. E aí ele vai se encaminhando para um argumento estritamente absolutista. Vale a pena conferir. É uma obra extensa, mas uma obra que é clássica, e o clássico ele merece ser visitado. A 12ª recomendação de leitura faz parte do universo dos quadrinhos, e é Watchmen. Você vai encontrar várias versões.
incluindo a versão completa. Mas de uma forma geral, nós estamos falando de um cenário onde os Estados Unidos da América se configurou como uma nação totalitária e nós temos vários arsenais nucleares que dão um clima meio que de uma guerra fria. E nós temos super-heróis e uma ambientação extremamente sinistra, corrupção e conspirações. E é muito legal a gente ver a construção dos próprios personagens. Inclusive, nós temos uma versão cinematográfica do Watchmen que vale a pena conferir. E aí, essa leitura de HQ é uma leitura que vai aproximar você de uma pegada mais lúdica, mas ao mesmo tempo você vai ter aí uma abordagem de temas sociais e filosóficos que são extremamente importantes. Então nós completamos a nossa lista de 12 livros para 2022. As minhas sugestões estão aí registradas. É muito bom poder contar com seu feedback nos comentários. De repente, você já leu alguns desses livros e de repente você tem algo a comentar sem mandar maiores spoilers. Talvez você queira sugerir um livro que você leu recentemente e que você gostaria que outras pessoas tivessem, contato com essa leitura, assim como eu estou aqui fazendo essa provocação. É massa a gente estabelecer esse intercâmbio, construir esse fórum. Eu curto demais as interações e, inclusive, é muito bom também contar com a sua inscrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com a sua galera. Avisa pra galera que a nova temporada de vídeos aqui do nosso canal, ela recomeçou, beleza? Um grande abraço e até a próxima.